Você já se sentou em silêncio, talvez tarde da noite, e de repente sua mente começa a fazer aquela pergunta que quase te dá medo de fazer em voz alta. De onde veio Deus? Quem o criou? Como pode algo ou alguém simplesmente existir sem ter começado? Amigo, se você já sentiu essa curiosidade ardente no seu peito, ou talvez aquela pontada de dúvida que te faz perguntar se está tudo bem até mesmo pensar nisso, quero que você saiba algo agora mesmo. Você não está sozinho. E não está errado perguntar. Essa pergunta tem mantido filósofos acordados durante séculos. Os céticos a têm usado como arma para tentar desacreditar a fé. As crianças a fazem com inocência genuína. E os crentes, irmão, os crentes a fazem porque querem fortalecer seu fundamento, porque querem ter certeza de que sua fé não está construída sobre areia, mas sobre rocha sólida. E hoje, nos próximos 20 minutos, vou te dar clareza bíblica, razão lógica, e verdade transformadora que não só responderá essa pergunta, mas mudará a forma como você vê Deus para sempre. No final desta mensagem, você não só entenderá quem é Deus em sua natureza eterna, mas também terá as ferramentas para explicar isso a outros com confiança. Você vai poder responder quando seu filho perguntar, quando seu colega de trabalho desafiar, quando sua própria mente começar a duvidar no meio da tempestade. Mas antes de continuar, me faz um favor. Se esta mensagem já está ressoando no seu coração, dê like agora mesmo para que possa alcançar mais pessoas que precisam desta verdade. Inscreva-se neste canal porque toda semana estamos liberando ensinamento bíblico sem filtro, verdade que transforma. E deixe sua cidade e fuso horário nos comentários porque quero saber onde está esta família de fé ao redor do mundo. Você não está sozinho nesta busca, irmão. Vamos caminhar juntos rumo à clareza. Agora, antes de mergulhar na lógica, antes de explorar o raciocínio humano, precisamos começar onde toda a verdade começa. Com a palavra de Deus. Porque aqui está o fundamento de tudo o que vamos falar hoje. A Bíblia diz em Gênesis 1, versículo 1, algo tão simples mas tão profundo que muitos passam por cima. Diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Note as primeiras 3 palavras. No princípio. Não diz, no princípio de Deus. Diz no princípio da criação. Quando o tempo começou, quando o universo foi posto em movimento, Deus já estava lá. Ele não precisou de um princípio porque ele existe fora do tempo. Ele é o autor do próprio tempo. E a Escritura não para por aí. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Deus declara sua identidade com palavras que não deixam espaço para debate. Apocalipse 1, versículo 8 diz, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você vê o que está dizendo? Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que sempre foi, que é agora, e que sempre será. Não existe um antes de Deus porque antes de Deus não há nada. Ele é o ponto de origem de tudo que existe. E isso importa, amigo. Isso importa mais do que você pode imaginar. Porque se Deus tivesse um Criador, então não seria Deus. Seria apenas outra criatura na cadeia da criação. E se esse fosse o caso, então teríamos que perguntar, bem, quem criou o Criador de Deus? E quem criou esse? De repente você está preso no que os filósofos chamam de regressão infinita. Um ciclo sem fim que nunca explica nada. É como se eu te dissesse que você não pode jantar até que eu jante, mas eu não posso jantar até que outra pessoa jante, e essa pessoa não pode jantar até que outra jante. Você vê o problema? Ninguém come nunca. Não há solução. Não há origem. Há apenas um ciclo sem sentido. Mas aqui está a beleza. A Bíblia não joga esse jogo. A Escritura não evita a pergunta. Ela a confronta ousadamente. No fundo de cada coração humano, há uma consciência inata da eternidade. O livro de Eclesiastes 3, versículo 11 diz claramente, em tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou algo dentro de você, algo dentro de mim, que nos faz perguntar sobre o para sempre. Nos faz anseiar por algo além deste mundo temporal. E esse anseio, irmão, não é um acidente. É uma assinatura. É a impressão digital de um Criador eterno na sua alma. Quando você olha ao redor do mundo, quando observa a precisão do universo, a complexidade de uma célula, o design intrincado do seu próprio DNA, algo em você sabe que isso não veio do nada. Mesmo sem abrir a Bíblia, a lógica básica te diz que tudo que começa a existir tem uma causa. Se você vê uma pintura, não assume que ela se pintou sozinha. Se você vê um prédio, não assume que os tijolos se organizaram por acidente.
Há um arquiteto. Há um designer. Há uma mente por trás da criação. E se o universo começou, se o tempo teve um ponto de início, então tem que haver algo ou alguém fora do tempo que o iniciou. Alguém que não foi causado. Alguém que simplesmente é. E aqui está onde a mente humana luta, amigo. Porque somos limitados. Vivemos dentro do tempo. Nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. Medimos nossas vidas em segundos, minutos, horas, anos. Tudo no nosso mundo tem um princípio e um fim. Então, quando tentamos imaginar algo que não tem princípio, algo que sempre existiu, nossa mente dá curto-circuito. Não temos um quadro de referência. É como tentar explicar a cor azul para alguém que nasceu cego. Não é que o azul não exista. É que a pessoa não tem a capacidade de vê-lo. Da mesma forma, não é que Deus não seja eterno. É que nossa perspectiva humana é pequena demais para capturá-lo completamente. Mas aqui está a âncora. Aqui está a verdade que te mantém firme. Só porque você não pode compreendê-lo completamente não significa que não possa conhecê-lo verdadeiramente. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu sua palavra para que possamos conhecê-lo. Romanos 1, versículo 20 diz: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus se revelou. Através da criação, através de sua palavra, através de seu Filho Jesus Cristo. Ele não se esconde. Ele se faz conhecido. Agora me deixe te levar mais fundo na Escritura porque você precisa ver que isso não é apenas um versículo isolado. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, testifica de maneira consistente e inabalável sobre a natureza eterna de Deus. Em Isaías 40, versículo 28, o profeta pergunta: E não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Note essas palavras. O Deus eterno. Não um Deus que começou. Não um Deus que foi criado. O Deus eterno. Jeová. O grande eu sou. E isso nos leva a um dos momentos mais poderosos em toda a Escritura. Quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, ele pergunta: Quem és tu? Qual é o teu nome? E Deus responde com palavras que mudam tudo. Êxodo 3, versículo 14, E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Eu sou. Não eu fui ou eu serei. Presente eterno. Existência contínua. Deus não está limitado pelo passado ou pelo futuro. Ele existe em um eterno agora. Ele simplesmente é. E quando chegamos ao Novo Testamento, vemos Jesus reivindicar essa mesma identidade. Em João 8, versículo 58, Jesus diz algo tão ousado que os líderes religiosos quiseram apedrejá-lo. Ele diz: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu era. Ele disse eu sou. Jesus estava declarando sua eternidade. Estava dizendo: eu existo fora do tempo. Eu sou o mesmo Deus que falou a Moisés. Eu sou o eterno, o não criado, aquele que sempre foi. E irmão, isso se conecta perfeitamente com o que lemos em João 1, versículo 3, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo o que existe neste universo, das galáxias maiores ao átomo menor, foi criado por Jesus. Ele é o Criador. Ele não é parte da criação. Ele está acima dela, antes dela, fora dela. Colossenses 1, versículo 17 confirma: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Antes que houvesse algo, ele já era. Antes que o tempo existisse, ele já estava. Ele é a fonte, a origem, a causa primeira de tudo o que é. Agora me escute com atenção porque aqui é onde algumas pessoas se confundem. Alguns dizem: bem, talvez Deus seja apenas outra palavra para o universo. Talvez Deus seja energia, talvez seja natureza, talvez seja simplesmente a soma de tudo o que existe. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Escritura traça uma linha clara entre o Criador e a criação. Romanos 1, versículo 25 fala daqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Você vê a distinção? Deus não é a criação. Ele é o Criador.
Ele está separado do que fez, mas não está distante disso. Ele o sustenta, o mantém, o governa. Outros dizem, bem, talvez haja múltiplos deuses, talvez haja todo um panteão de seres divinos, e talvez um deles criou o resto. Mas de novo, a Escritura é cristalina. Isaías 45, versículo 5, Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Não há competição. Não há rivais. Não há outros deuses. Há apenas um. O único Deus verdadeiro. O Eterno. O Imutável. O Todo-Poderoso. E aqui está a razão pela qual lutamos tanto com isso, irmão. Porque somos criaturas do tempo. Estamos presos na sequência de causa e efeito. Tudo no nosso mundo precisa de um princípio. Mas Deus não vive dentro do nosso mundo. Ele criou o mundo. Ele criou o próprio tempo. Imagine por um momento que você é um peixe que viveu toda a sua vida no oceano. Nunca viu terra. Nunca experimentou estar fora da água. Se alguém te falasse de montanhas e desertos e céus abertos, você não teria ponto de referência. Não poderia compreender. Mas isso não significa que a Terra não exista. Só significa que sua experiência está limitada ao oceano. Da mesma forma, nossa experiência está limitada ao tempo. Mas Deus não está. Ele existe fora do tempo, acima do tempo, antes do tempo. Por isso a Escritura nos diz para vivermos pela fé. Não fé cega. Não fé ignorante. Mas confiança enraizada na revelação de Deus. Hebreus 11, versículo 3 diz, Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé nos dá olhos para ver o que a lógica humana não pode alcançar sozinha. A fé abraça a verdade de que Deus é eterno, mesmo quando nossa mente não consegue imaginar completamente como isso é. E me deixe te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito antes. Esta verdade não é apenas teologia abstrata. Isso não é só para debates filosóficos ou discussões acadêmicas. Isso tem um impacto direto na sua vida diária. Quando você entende que Deus não tem princípio, também percebe que não tem fim. Quando você sabe que Ele é eterno, isso significa que seu amor por você é eterno. Sua fidelidade a você é eterna. Suas promessas para você nunca expiram. Hebreus 13, versículo 8 declara, Em Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Ele não muda. Ele não vacila. Ele não evolui com as tendências do tempo. Ele é rocha sólida no meio de um mundo que desmorona. Pense na sua vida por um momento, amigo. Talvez você tenha perdido um emprego. Talvez tenha passado por um término de relacionamento. Talvez tenha enfrentado uma crise de saúde que sacudiu seu mundo. Talvez tenha se sentado na escuridão perguntando se algo na sua vida permanecerá estável, se algo neste mundo pode ser confiável. E aqui está a âncora. Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6, Porque eu, o Senhor, não mudo. Enquanto tudo mais na sua vida pode ser incerto, Deus permanece constante. Ele é seu fundamento. Ele é sua segurança. Ele é seu refúgio que nunca falha. E não apenas isso, irmão. Quando você entende a eternidade de Deus, sua perspectiva sobre os problemas muda. As coisas que pareciam montanhas intransponíveis de repente se parecem com pequenas colinas. Porque você está caminhando com um Deus que vê o princípio e o fim simultaneamente. Isaías 46, versículo 10 diz, Em que anuncia o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Nada o pega de surpresa. Nada está fora de seu controle. Ele já viu seu problema antes de existir. Ele já tem a solução preparada. E ele te guia com sabedoria eterna rumo ao resultado que ele projetou para seu bem e sua glória. Seu coração descansa, irmão. Você para de viver com medo do desconhecido. Porque as mesmas mãos que estenderam os céus, as mesmas mãos que formaram as montanhas, as mesmas mãos que colocaram as estrelas em seu lugar, essas são as mãos que te sustentam agora mesmo. Salmo 92, versículo 8 diz, Mas tu, Senhor, és altíssimo para sempre. Ele não está diminuindo. Ele não está enfraquecendo. Ele não está se cansando. Ele é o Altíssimo, para sempre. E você, amigo, você está em suas mãos. Você está sob seu cuidado. Você está coberto por seu poder eterno. Então talvez você esteja se perguntando, como falo sobre isso com outros?
Como explico isso quando alguém me desafia? O que digo quando meu filho de 7 anos me pergunta no jantar: pai, quem criou Deus? Aqui está o que você faz. Primeiro, não se assuste. Não entre em pânico. Não haja como se a pergunta fosse uma ameaça. É uma oportunidade. É uma porta aberta para compartilhar a verdade mais profunda do universo. Responda com clareza, com confiança, com amor. Diga isso: e ninguém criou Deus. Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é diferente de tudo mais. Tudo neste mundo tem um princípio, um criador, uma causa. Mas Deus é a causa de tudo. Ele é a fonte de tudo. Ele não precisa de um criador porque ele mesmo é o criador eterno. Ele está fora do tempo. Ele fez o tempo. E assim como o pintor não está dentro da pintura, Deus não está limitado pelo universo que criou. Ele o governa, o sustenta, o mantém. E ele te ama com um amor que nunca termina. E se alguém te pressiona e diz: e isso não faz sentido? Tudo tem que ter uma causa. Olha, aqui está onde você usa a lógica que eles mesmos apresentam. Diga: você tem razão. Tudo que começa a existir tem uma causa. Mas a palavra-chave aí é começa. Deus nunca começou. Ele sempre foi. Então a regra não se aplica a ele. Se tudo tivesse que ter uma causa, então estaríamos presos em uma cadeia infinita de causas sem nunca chegar a uma explicação real. Mas se há um ser eterno, um ser que não precisa de causa porque nunca começou, então tudo faz sentido. Esse ser é Deus. E ele se revelou na Bíblia. Agora me deixe te trazer de volta à Escritura mais uma vez porque quero que você veja a consistência desta mensagem através de toda a palavra. Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Da eternidade passada à eternidade futura. Ele é. Ele era. Ele será. Sem mudança. Sem princípio. Sem fim. O Salmo 48, versículo 14 declara: porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. Ele não é um Deus temporal. Ele não é um Deus de uma geração. Ele é Deus eternamente. E ele será seu guia, não só nesta vida, mas além da morte, na eternidade que te espera. E irmão, aqui está o que quero que você capture no fundo do seu espírito. Você não está seguindo um conceito. Você não está adorando uma ideia filosófica. Você não está colocando sua fé em uma teoria. Você está caminhando com o Deus vivo. O eterno. O imutável. O todo-poderoso. O Criador não criado. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Aquele que é, e que era, e que há de vir. Ele é real. Ele é pessoal. Ele conhece seu nome. Ele conta cada fio de cabelo na sua cabeça. Ele vê cada lágrima que cai. Ele ouve cada oração que você sussurra em segredo. E ele te ama com um amor que transcende o tempo, que supera a compreensão, que nunca falha. Então da próxima vez que alguém te perguntar: quem criou Deus, não hesite. Não dê de ombros e diga: não sei. Responda com a verdade bíblica. Ninguém criou Deus. Deus é o eterno, aquele que sempre existiu, o Criador não criado. Ele é a fonte de tudo o que é. Ele está fora do tempo, acima do tempo, além do tempo. Ele não precisa de um princípio porque ele mesmo é o princípio. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o grande eu sou. E cada versículo da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, testifica de sua glória eterna, seu poder infinito, seu amor imutável. Lembre-se dessas verdades, irmão. Grave isso no seu coração. Seu amor não tem fim. Suas promessas nunca expiram. Seu poder nunca diminui. Sua fidelidade nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. E quando tudo mais desmoronar, quando o mundo tremer, quando as tempestades rugirem, ele permanece. Rocha sólida. Refúgio inquebrantável. Fundamento eterno. E se esta mensagem trouxe clareza à sua mente, consolo ao seu coração, ou força ao seu espírito, quero te pedir algo. Dê like neste vídeo agora mesmo para que possa alcançar mais pessoas que estão buscando respostas. Inscreva-se neste canal porque toda semana estamos liberando verdade bíblica sem filtro, ensinamento que transforma vidas.
E deixe um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir seus pensamentos, suas perguntas, seus testemunhos de como Deus te revelou sua eternidade. Você não está sozinho nesta jornada, amigo. Somos uma família de fé crescendo ao redor do mundo. E antes de irmos embora, antes que você feche este vídeo e siga com seu dia, quero orar com você. Porque o que acabamos de explorar não é apenas informação. É transformação. E quero que esta verdade penetre fundo no seu espírito. Então incline sua cabeça comigo. Feche seus olhos se puder. E receba estas palavras no seu coração. Pai Celestial, nos maravilhamos diante da Tua grandeza. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é e que era e que há de vir. Tu és o Deus eterno, o Criador não criado, o grande eu sou. E Senhor, te damos graças porque não nos deixaste na escuridão. Revelaste Tua natureza eterna em Tua palavra. Nos deste clareza onde nossa mente luta. Nos deste fé para abraçar o que não podemos compreender completamente, mas podemos conhecer verdadeiramente. Pai, levanto agora mesmo cada pessoa que está assistindo esta mensagem. Para aqueles que têm lutado com a dúvida, te peço que te reveles de uma forma fresca e poderosa. Que Teu Espírito Santo traga convicção e certeza aos seus corações. Para aqueles que buscam respostas, que Tua palavra seja lâmpada para seus pés e luz para seu caminho. Que a verdade da Tua eternidade penetre tão fundo que nunca mais caminhem em confusão. Para aqueles que estão passando por tempestades, por crises, por vales escuros, envolve-os em Tua paz eterna. Lembra-os de que Tu não mudas, que Tu não falhas, que Tu és sua âncora segura no meio de qualquer tempestade. E Senhor, oro uma bênção especial sobre cada pessoa que dará like nesta mensagem, que a compartilhará, que deixará um comentário, que se inscreverá para continuar crescendo em Tua verdade. Honra a sua fé, Pai. Multiplica-lhes paz, alegria e força. Que Teu favor descanse sobre eles nesta semana que vem. Que vejam Tua mão se movendo em suas vidas de maneiras tangíveis e poderosas. Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Porque Tu és digno, Senhor. Digno ontem, digno hoje, digno para sempre. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém e amém.